Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao canal Reforço Escolar Matemática. Vamos a resoluções de questões da OBMEP, para o ano de 2021, o ano que eu estou gravando esse vídeo. Aqui quem fala com vocês é o professor Wagner Santos, sou o criador do canal Reforço Escolar em Matemática e também professor de Matemática. Vamos aqui à resolução de mais 5 questões nesse nosso vídeo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa aquele like para fortalecer. Caso também tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários para a gente ter uma melhor interação e participação aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, Temos aqui o seguinte, questão de número 6. Eu enumerei como número 6 para seguir a sequência nesse modelo que eu estou trabalhando de slide. Vamos aqui então à questão. Na figura, as circunferências de centro A e B são tangentes. Palavra importante em matemática, vocês vão ouvir muito, tá? Quando nós falamos de tangência. Tangência entre vocês que estão no ensino fundamental, vão para o ensino médio, vão ouvir muito essa palavrinha. Dos lados do retângulo e diâmetros iguais a 4 centímetros. A distância entre os pontos R e S é de 1 centímetro. Qual é o perímetro do retângulo? Primeiro, eu gosto de começar uma questão matemática pela pergunta, Saber a estratégia que nós precisamos usar. Então, eu gosto sempre de usar a pergunta. Lembrar que perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Nesse caso, que figura que ele quer? Ele quer o retângulo. Então, ele quer essa medida somada com essa medida que é igual, somada com essa medida e somada com essa medida. Então, essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Como que eu vou chegar? Primeiro, vou fazer agora a releitura do problema, elencando as circunferências que estão inscritas. O que é algo inscrito? In significa dentro, tá? Está dentro do retângulo. Inscrita e circunscrita, quando você ouve a palavra circunscrita, é que está por fora. Por exemplo, circunscrita seria aqui por fora. Já é outra ideia. Vamos usar aqui A e B, Ele fala que A é o centro e B é o centro dessa outra circunferência. Logo, o ponto equidistante de B até um ponto aqui da nossa circunferência é a mesma distância, tá? Tem a mesma distância. Por exemplo, se eu tenho esse segmento de B até um ponto aqui na circunferência, tem a mesma distância. Se eu puxar para cá, mesma distância. Nós denominamos isso como raio, o mesmo raio que tem na bicicleta. Então, ele fala um outro conceito também de geometria plana, dentro da ideia de circunferência, que é o diâmetro. Então, o que é o diâmetro, tá? Diâmetro é o segmento que vai daqui, passa por toda a circunferência. Então, o diâmetro dessa circunferência é um ponto que vai de um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência. Só que o diâmetro ele tem que passar pelo centro. Então, ele passa pelo centro aqui, que é o ponto A. Então, aqui nós temos 4 centímetros. Logo, aqui também é o diâmetro, passa por A, vai até um outro ponto. Então, eu conhecendo esse diâmetro aqui, eu sei que essa medida vai ser igual a essa medida aqui do lado. Logo, eu já tenho 4 centímetros aqui do retângulo. O pequeno problema aqui é que nós temos aqui sobrepondo. Observe que o outro, vou puxar em outra cor. Vou usar esse outro segmento amarelo, tá vendo? Tá sobrepondo para me completar essa outra parte do retângulo. Então, eu perco esse pedacinho aqui de 1 centímetro. Porque nós temos 2 pontos. Então, eu perco esse pedacinho roxo aqui. Perco 1 centímetro aqui. Então, aqui teria 4. Aqui seria mais 4, 8, menos 1 centímetro,
seria 7, tá? Então, nós ficaríamos com 7 centímetros e 7 centímetros. Se a ideia de tangência fosse mantida aqui, por exemplo, essa tivesse um ponto em comum, como aqui só temos um ponto em comum, essa é a ideia de tangência, como ela faz tangência com essa, é porque existe um ponto aqui em comum, tanto a circunferência quanto ao lado do retângulo. Então essa é a ideia de tangência, é um único ponto que pertence à circunferência e ao lado. Mas aqui não dá para definir, porque é perímetro, é somar 4 mais 7, mais 4 mais 7. Então somamos 4 mais 7, mais 4, mais 7. São os lados do retângulo. Fazendo essa soma, 4 mais 4, 8. Mais 7 mais 7, 14. Quanto que é 8 mais 14? Aí pode contar nos dedos. Ou você pode mandar 4 para lá. Fica 16. Ou pode mandar 6, né? Manda 6 para lá, fica 20. Sobram 2 aqui. Então, 22. Nós temos 22, então, a resposta, que é a letra B, de beleza, né? Muito bom entender essa solução e fazer dela o gabarito da minha prova da OBMEP. Vamos lá. Questão 7 de porcentagem. Temos o seguinte: as figuras mostram o resultado de uma pesquisa sobre a aquisição de eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos, da qual participam 1.000. Nosso total de participantes, importante já ter em mente. 85% sim, possui televisão. 15% não, tá vendo? Então, não possui televisão. 80% sim, disseram geladeira. E 20% disseram não. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de pessoas que possuem 2 eletrodomésticos, no mínimo. Cuidado, no mínimo 2 eletrodomésticos, no mínimo. Então, pode ter televisão ou geladeira. Então, no mínimo 2 eletrodomésticos, né? Possuem os 2 eletrodomésticos. Então, vamos pensar no mínimo aqui, trazendo a ideia que 1.000 pessoas é o nosso total. Temos as alternativas. Alternativa confusa é pensar que 80% aqui é o mínimo, né? Pegar esse 80%, fazer 80% de 1.000 e encontrar 800, mas não. É errado esse raciocínio, tá? Porque esses 80% aqui vai extrapolar os 1.000 se nós fizermos a relação de todo. Então, o que nós vamos pensar? Vamos somar as porcentagens de não e subtrair do total. Logo, a gente vai tirar as pessoas que não têm eletrodoméstico, porque eu preciso, no mínimo, as que possuem 2 eletrodomésticos, tá? Então, vamos tirar quem não tem. Então, quem não tem é 20, quem não tem é 15. Então, quem não tem aqui vai sair dos 1.000. Então, vamos fazer essa ideia. Quem não tem 15%, mais 20% quem não tem televisão. Quanto que resulta esse aqui, deixando em função de porcentagem? 35%. Certo? 35% não tem. Só que eu quero o que tem. Então, é o que falta para completar 100. Quanto que falta aqui para completar 100? 35%. Ah, professor, vou fazer essa diferença então de 100%, 35%. Fazendo a diferença, vamos ficar com por cento em função de porcento. 35 aqui fica 5, que tomou emprestado. 9 menos 3 fica 6. Então, 65%. Então, é importante lembrar dessa ideia. Então, tem 65% vai ser o valor das pessoas que têm no mínimo um eletrodoméstico. Vamos fazer? Quanto que é 65%? Eu posso escrever como por 100 vezes 1.000. Então, o que vai acontecer aqui, professor? Eu vou usar um famoso samurai. E
E a gente vai cortar esse zero com esse zero com esse zero aqui. Simplificamos. Então, ficamos com 65 vezes 10. Quanto que é 65 vezes 10? O resultado aqui é 650 pessoas. Então, nós temos 650 pessoas. Foi, no mínimo, um eletrodoméstico, porque nós tiramos quem não possui. Então, ficou só no mínimo 650. Nós tiramos essa galera que está aqui e essa galera que está aqui, tá? Ficamos com 650 pessoas. Alternativa D de determinei a solução usando o método aqui no canal Reforço Escolar Matemática. Vamos lá. Vamos à próxima questão, questão que envolve geometria plana. Nas questões da OBMEP é sempre importante você tentar ligar segmentos que formam retas, tá? Quando se fala numa questão de geometria plana para fazer uma análise. Mas vamos lá à leitura. A figura foi formada por 8 trapézios isósceles, idênticos. O que é um trapézio, né? Essa figura aqui é um trapézio. Essa, né, figura é um trapézio e nós temos 8 trapézios aqui idênticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 trapézios idênticos e isósceles. O que significa, professor, esse nome isósceles? Significa que temos dois lados iguais. Esse é igual a esse é igual a esse e é igual a esse. Esses lados aqui são iguais, tá? São iguais. Cuja base maior mede 10 centímetros. Qual é a medida em centímetros da base menor de cada um desses trapézios? Então, essa base maior aqui, ó, mede quanto? 10 centímetros, né? 10 centímetros. Deixa eu modificar essa base maior, mede 10 centímetros. O que vai acontecer agora? É questão de geometria. É sempre bom você ligar esses pontos aqui, ó. Usa a figura mesmo. Já ligamos aqui. Vamos verificar a semelhança entre as figuras e a formação de triângulos equiláteros. O que é, professor, triângulos equiláteros? São triângulos que possuem os mesmos lados. Observe, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5. Formamos aqui 5 triângulos equiláteros. A medida é igual a essa, que é igual a essa. Só que aqui, ó, quando essa medida é igual a essa, eu vejo que é a base do nosso trapézio. Então, o que vai acontecer aqui vai ser a metade. Observe. Essa parte é a metade. E quanto que é a metade de 10 aqui? A metade de 10 é 5. Logo, essa parte aqui vai representar a base menor do trapézio. Nós temos a base menor e aqui embaixo a base maior, que mede 10. Logo, lá em cima vai medir 5, que é essa parte aqui, ó. Por semelhança de figuras, você tem esse quadrado, esse triângulo menor, aí a base acaba sendo a metade. Esse segmento aqui, ó, acaba sendo a metade. Porque quando nós traçamos o ponto a reta aqui, ligando para formar os nossos triângulos equiláteros, nós temos que a medida é a metade. Então, esse segmento todo aqui é 10, a metade dele é 5. Aí acaba que a metade dele é um lado aqui da base menor do trapézio. Então, nós ficamos com 5 na alternativa D, de determinei a solução, e é importante resolver questões de geometria plana usando lógica e essas ideias de, principalmente a OBMEP, ela gosta muito do hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Vamos aqui à questão de número 9. Fala geometria e proporção. Nós vamos usar uma ideia aqui interessante,
que é a ideia de sobreposição de área, tá? Quando a gente sobrepõe uma área sobre outra, elas são iguais. Dois quadrados de papel se sobrepõem, como na figura A. Região, como na figura, perdão. A região não sobreposta do quadrado menor mede 52% de sua área, e a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% de sua área. Qual é a razão entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior? Então, a primeira coisa que nós vamos representar esse como L maior e esse como L minúsculo, tá? Nós precisamos encontrar a razão. O que é razão? Razão do L sobre o L maior. Nós precisamos disso. Para isso, eu vou primeiro observar esse quadrado menor e verificar que ele é 50%, tá? Essa região não sobreposta. Ele bem fala, não sobreposta. Então, aqui em cima do outro, nessa intersecção. Então, não sobreposta significa que é essa região. Então, a sobreposta é o que falta para 100%. Quanto de 52 para 100% é o que falta aqui. Então, é 48%. Então, a área que falta aqui, ó, 48%, que é a diferença. Se você fizer a diferença de 52 menos 100, você vai encontrar 48. Para a área vermelha aqui, ó, é a mesma ideia. A diferença de 73 para 100, você vai encontrar 27 nessa diferença, 27%. Logo, nós precisamos de uma relação importante, que é quando eu multiplicar esse 48% vezes o L menor ao quadrado, que é a área do quadrado L ao quadrado, vai ser igual, como as áreas estão sobrepostas, elas têm as mesmas áreas, ela tem a mesma área, tá? Quando você tem uma área sobreposta à outra, uma figura sobreposta à outra, elas têm a mesma área. Ela vai ser igual ao lado maior ao quadrado, porque é a área, vezes 27%. Essa ideia de porcentagem, como está em porcentagem aqui, e é o mesmo que dividir por 100, aqui não vai alterar o nosso valor. Eu já vou minimizar isso aqui para a gente, tá? Dois símbolos dos dois lados com sinal de igualdade, a gente pode eliminar. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou usar a ideia, vou precisar passar esse dividindo o L ao quadrado. Então, nós vamos ficar com L minúsculo ao quadrado dividido por L maiúsculo ao quadrado. Igual. Agora, eu fico com 27 nesse membro. E o outro eu passo para o outro lado dividindo. Tá? Passo dividindo, tá multiplicando, passo dividindo também o 48. Então, nós vamos ficar com essa ideia aqui. Nessa ideia, nós temos que simplificar por 3. Vamos simplificar por 3 para encontrar uma relação de quadrados aqui. Para simplificar por 3 aqui os dois, você vai ver que nós vamos ter uma relação de quadrados perfeitos. Sempre importante observar nessas questões as relações de quadrados perfeitos. Vamos lá. L ao quadrado. Tem raiz quadrada exata, né, professor? Quadrados perfeitos. Igual. Fazendo aqui esse resultado, 27 dividido por 3 é 9. E 48 dividido por 3 é 16. Beleza. Agora sim. Agora eu tenho algo muito importante em matemática, que são os quadrados perfeitos. Observe, aqui está o quadrado também, aqui está o quadrado. Só consertar esse L aqui. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu venho e extraio a raiz quadrada de todo mundo aqui, ó. Tá? O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, extrai a raiz quadrada de todo mundo. O que eu fizer de um lado da equação, eu posso fazer do outro.
Então, vamos extrair a raiz quadrada de L ao quadrado. Eu posso só retirar o L para fora. E L maiúsculo também. E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Prontinho. Então, agora vamos para a análise. Nós precisamos da razão de L menor sobre L maior, é 3 sobre 4. Então, essa razão aqui, ó, é 3 sobre 4. É essa fração. Isso é uma razão, um número dividido por outro, tá? Então, o resultado aqui, você vai ver que está na letra E de estou estudando para a OBMAP. E aqui no canal Reforço Escolar Matemática tem questões da OBMAP. Então, é isso, é observar essa ideia de sobreposição para poder igualar. Essa ideia de sobreposição ela é muito importante em matemática, porque as áreas vão ser iguais. Quando nós conseguimos equacionar essas áreas iguais aqui, ó, com a porcentagem relativa à área, você consegue encontrar essa razão de 3/4, né? Então, vamos à questão de número 10. Estávamos na questão de número 9, vamos para a questão de número 10 para finalizarmos esse vídeo, tá? De hoje. Questão 10. Sequência. Começando com um quadrado de 1 centímetro de lado, formamos uma sequência de figuras. Olha que bastante legal isso, sequência de figuras. Lógica. Como na ilustração, cada figura a partir da segunda é formado unindo 3 cópias. Olha a importância aqui também de se entender que a figura é formada por 3 cópias, né? Quando você copia algo. Da anterior. Essa informação está ligada a essa. Os contornos destacados das 4 primeiras figuras medem respectivamente os contornos 4, 8, 20, 56. Vamos usar esses valores. Quanto mede o contorno da figura 6? Então, você vê que a figura está representada 1, 2, 3, 4, depois vem a 5, depois a 6. Então, nós precisamos dos contornos, né? Essa primeira tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Como mede 1 centímetro, a figura 2 tem 8. Você pode ver que na figura 2 tem 8. Aqui novamente vai ser 20. Se eu for contar todos esses quadradinhos e aqui tudo, mais esses contornos aqui de dentro, vai dar 56, tá? Então, existe uma lógica e um padrão. Para a primeira figura, é 4. A figura 1, 4. Figura 1. Eu vou colocar figura 1. Só F1, tá? Para representar a figura 1. Não é Fórmula 1, é F1. Vamos lá. F1. Agora, para a figura 2, é 3 cópias dessa primeira, menos 4. Por quê? 3 para a figura 2. 3 vezes 4, que é a anterior, menos 4. Essa é a nossa figura 2. Vamos ver o resultado disso. O resultado disso é 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. 8 centímetros. Essa é a nossa figura o quê? 2. Para a figura 3, vai ser 3 vezes novamente, só que quem agora? 8. Porque vai ser 8 da anterior. A informação é muito importante, da anterior. Menos 4 porque nós vamos ter perda de 4 centímetros aqui, ó. É relativo. Geralmente você perde 4 centímetros quando você vai juntar a figura aqui, né? Você tem que unir elas e isso aí te dá de 4 centímetros. Então, novamente, vamos fazer esse padrão. 3 vezes 8, 24, menos 4, 20. É a figura 3. Depois você vem novamente 3. Agora, quem é que vem aqui? O 20. Menos quem? Menos 4. Isso é igual a 3 vezes 20 dá 60, menos 4, 56. Chegamos na figura 4. Precisamos encontrar até a figura 6. Então, vai seguir a mesma lógica. Você vai multiplicar pela anterior, que é 56. Você vai multiplicar por 56.
e vai subtrair 4, igual a 56. 3 vezes 56, você pode fazer aqui no rascunho, ó, 56 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16, certo? Então, 168 menos 4, 164. Essa é a nossa figura 5. Nós precisamos da figura 6, então vamos encontrar aqui a figura 6. Figura 6 vai ser 3 vezes, qual foi a figura que nós vamos montar de novo? 164 menos 4 igual. Vamos lá, primeiro multiplica por 3, 164 vezes 3, 4 vezes 3, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, 18 mais 1, 19, vão 1. 1 vezes 3, 3 mais 1, 4, 492, só que eu tenho que subtrair 4. Então aqui, ó, tem que tomar emprestado, fica 12, 8, fica 8 aqui, e aqui vai ficar 8. 488 é a figura 6, que é a que nós precisamos. Se fosse a 7, eu ia multiplicar por 488 e subtrair 4. Então, esse padrão vai se repetir, tá? É um padrão muito importante em matemática também, de figuras. Então, a alternativa aqui seria a alternativa B de bola, né? Importante entender esse raciocínio. Então, ficamos aqui, pessoal, com essas 5 questões da OBMAP. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. Siga lá no Instagram também, no Facebook, no Twitter agora. Sou o professor Wagner Santos e desejo a todos vocês excelentes aulas.